Livro da Intenção, Raimundo Lúlio, Parte 4. Deus criou o mundo com a intenção de ser amado e conhecido pela criatura, pois pela grande razão que tem em si por amar e conhecer, foi conveniente a Deus criar o mundo de tal maneira que sua justiça satisfazesse a alta honra que convém à bondade e à grandeza de Deus, a qual tem em eternidade poder, sabedoria, vontade e em todas as suas virtudes. Amável filho, a Deus não foi coisa necessária criar o mundo por nada que fosse útil a ele na criação do mundo. Mas assim como convém ao rei largo de coração e abundante de riquezas dar por sua bondade e por seu poder, convém a Deus, por cumprimento de sua infinita largueza e perfeição de todas as virtudes, criar o mundo e fazer muita bondade. A intenção que Deus teve em criar o mundo e sua justiça convieram com sua sabedoria e sua vontade no momento da criação. Por isso, não é conveniente que o mundo tenha sido criado antes nem depois, nem maior nem menor, e nem de outro modo, pois se nenhum outro modo fosse conveniente para criar o mundo, existiria paixão e falta na intenção de Deus. Amável filho, a intenção de Deus não mudou de forma alguma quando criou o mundo, pois a intenção que criou o mundo é Deus, infinito e eterno em toda a perfeição. Por isso, é impossível existir em Deus alguma mudança quando Ele cria ou faz algo. Se em Deus não existisse a intenção de engendrar Deus e produzir Deus, existiria nele a intenção mais nobre agora que o mundo existe que antes de o mundo existir. Pois a intenção inútil não convém com a bondade e a perfeição contra a ociosidade da intenção na utilidade da caridade, da sabedoria e da grandeza. Filho, Deus criou umas criaturas no mundo com a intenção de outras, como os corpos celestiais que foram criados para influenciar os corpos terrenos elementais, e os terrenos que foram criados para a intenção da alma racional, e o mesmo de todas as coisas que foram criadas para servir ao homem. Chora, filho, pois os elementos, as plantas, as aves, as bestas e todas as coisas deste mundo seguem a ordem e a regra da intenção para a qual foram criadas. E o homem, a quem todas estas coisas estão subordinadas em intenção, existe contra a intenção para a qual foi criado, cometendo pecados que são contrários à intenção de Deus. A encarnação. Amável filho, o Filho de Deus encarnou-se no ventre de Nossa Senhora Santa Maria, com a intenção de demonstrar aos anjos e ao homem sua imensa bondade, poder, caridade, humildade e largueza. O maior bem que pode ser criado é o bem criado de Deus, ajustado na unidade de sua pessoa. Por isso, filho, a bondade de Deus concorda com a maior intenção possível para criar a criatura, ajustando-se mesmo a criatura com a intenção de ser amado e conhecido tão fortemente como aquela criatura a virtude de amar e conhecer a Deus. O poder divino não pode exaltar mais o poder criado que aquele que se ajustou a si mesmo. E como o poder de Deus tem tão grande intenção, a caridade com a justiça, a grandeza e a bondade concordam com o poder de tal maneira que este usa sua grande intenção na criatura tanto quanto ela pode suportá-lo. Filho,
se a infinita virtude e perfeição fossem contrárias à intenção que Deus teve quando encarnou, a intenção seria menor que o poder que Deus tem em infinita virtude e perfeição. E existiriam em Deus umas virtudes contra outras em intenção, e isso, filho, é impossível. Para que na glória Deus pudesse dar a si mesmo para glorificar o homem, ele teve a intenção de encarnar para o homem, de maneira que o homem, através do corpo glorioso de nosso Senhor Deus, pudesse ter a maior glória. Maioridade que não poderia ter sem a encarnação e o ajustamento humano de Deus com o homem. Filho, nosso Senhor Deus encarnou-se para recriar o homem, que estava perdido e caído em sua ira pelo pecado do primeiro pai. A intenção que Deus teve ao encarnar para recriar o homem não convém que seja a primeira intenção, e aquela intenção que ele teve ao encarnar para demonstrar suas virtudes, a segunda, pois sua justiça tem a intenção mais apropriada para demonstrar a grandeza de sua bondade, seu poder e sua sabedoria do que para a recriação. Filho, convém que a grande caridade de Deus seja a ocasião para o homem ter a maior intenção e salvar o livre-arbítrio do homem. Por isso, Deus deseja que o seu poder dê o maior poder ao homem para amar e entender a encarnação, que é a maior e a melhor obra que Deus pode ter na criatura e a criatura receber. Da tentação. Amável filho, neste capítulo sobre a tentação que representa os 30 dinheiros pelos quais nosso Senhor Jesus Cristo foi vendido, desejo exemplificar a intenção através dos 30 temas seguintes, de tal maneira que por esses caminhos tenhas o conhecimento sobre qual maneira a intenção e a tentação são diversas, concordantes e contrárias. E tu, filho, tenhas bem em tua memória e em teu entendimento este capítulo, porque te será muito útil para conservares as virtudes e contrastares os vícios, observando a intenção pela qual foste criado. Da fé. Filho, a fé existe com a intenção de o homem crer na verdade que o entendimento não pode entender. E esta fé é a guardiã da esperança, da caridade, da justiça, da prudência, da fortaleza e da temperança. Por isso, a tentação diabólica existe com os 7 pecados mortais que tentam a fé contra a intenção pela qual existe. E como o demônio deseja destruir as virtudes e a fé, tenta o homem dessa maneira que ouvirás, e ainda de muitas outras maneiras semelhantes a essas. Filho, se tu crês e cogitas que Deus Pai engendra de si mesmo Deus Filho, e o Pai e o Filho procede Deus Espírito Santo, e o Pai e o Filho e o Espírito Santo são um Deus e não 3 deuses, e mesmo assim és tentado a não crer na existência da verdade nos antigos ditos acima, então deves recorrer à fortaleza, à caridade e à justiça para que te ajudem a conservar a fé e a intenção pela qual te foi concedida a fé. A fortaleza deve fortalecer-te com a caridade, que é ajudante da fé, amando a intenção pela qual a fé existe, e a justiça te dirá para não desejares fazer injúria à fé, porque não entendes, e irá te demonstrar como o que tu não tiveres direcionado o entendimento todos os tempos para entender o que desejas. Por isso, convém que creias naquilo que não podes entender até que possas entender. Filho, se tu entendes que Deus Pai, pelo poder infinito e eterno, pode de si mesmo, que é infinito em essência e eterno em duração, engendrar Deus Filho infinito e eterno, e mesmo assim tens tentação e duvidas que exista a verdade,
Considerando que Deus não faz tudo que pode seu poder, recorre à esperança, à justiça e à caridade, pois, através da esperança e da justiça, deves crer que Deus pode fazer em si mesmo uma obra eterna e infinita que seja Deus e de Deus engendrada, de tal maneira que Deus não seja ocioso em si mesmo, pois a justiça te demonstra que, dado que Deus tem poder de fazer, isto é, de produzir Deus em si mesmo e de si mesmo, e essa obra é a melhor e a mais nobre que pode existir, portanto, convém que a vontade de Deus deseje o que pode seu poder, e o poder faça e não esteja ocioso, conforme o que a divina justiça julga na divina vontade. Amável filho, se tu desejas entender o que crês, supõe ser possível coisa existir verdadeiramente, aquela coisa que desejas entender, pois isso que supões existe pela fé, e a fé ajuda a exaltar o entendimento ao ato de entender. E se tu não supões isso, fazes injúria à intenção pela qual a fé existe, e obedeces à tentação diabólica. Filho, se a coisa que entendes não é contra a fé, saibas que tens tido a primeira intenção no que entendes, e tens tido a segunda a fé, quando tu supunhas que poderias entender o que crias. E se isso que pensas entender é contra a fé que tinhas antes, saibas, filho, que não entendes aquilo que pensas entender nos antigos ditos acima, pois se entendesses, seria verdade, e se fosse verdade a fé que tens seria falsa. Por isso, filho, aconselho-te que com caridade, prudência e fortaleza te ajudes contra tais tentações, e não sejas contra a fé em nada daquilo que entendes. E se entendes isto que verdadeiramente crês, convém que exista aí concordância da primeira intenção com a segunda,